Hoje com o pastor Joseph Prince. Eu quero te dizer que como Deus fez nascer essa mensagem da graça e o redescobrimento do Evangelho da Graça durante um tempo que eu estava orando em línguas. Amém? Se Deus falasse para mim que eu estaria pregando para uma multidão e até para milhões de pessoas no mundo através da televisão e mídia, eu teria até desistido. Eu não teria o desejo de estar no ministério. Eu tinha tanto medo de multidões. Amém? Mas aprendi a orar em línguas e orava pelo meu futuro. E um dia, na frente de milhares de pessoas, Deus disse: você orou por isso. Há 10 anos atrás. Há 20 anos atrás. Amém? Então, quando oramos em línguas, estamos orando muito além do nosso limite, da nossa pequena mente. Amém? Você está orando pelo futuro, você faz isso e pode orar até pelo passado. Quando aquele medo entrou e você não sabe por que você está passando por isso, você luta para se livrar, mas não consegue livrar-se daquele tipo de medo. E Deus, o Espírito Santo, te ajuda a alcançar a vitória e curar essa parte. E Ele também vai até o futuro e toca naquilo. Porque Deus está fora do tempo. Ele está fora do tempo porque Ele criou o tempo. Por isso a cruz, de acordo com Deus, aconteceu ontem. Você deve pensar assim quando toma a Santa Ceia. Não é somente algo que aconteceu há 2000 anos. Isso é somente uma linguagem por causa da compreensão do homem sobre o tempo. Deus está fora do tempo. Então, amigo, escute. E falando em línguas, eu vou falar sobre um benefício. E não é intercessão, mas o benefício é como ajuda o seu corpo. E te mantém de uma forma tão preparado para que o medo, estresse, depressão e ataque de pânico não tenha mais nenhum tipo de domínio ou poder ou vitória sobre a sua vida. Você pode ser liberto de vícios e pode até ser liberto de doenças. Está pronto? Então vamos focar somente nesta área primeiro, amém? E nos próximos dias, se o Espírito de Deus nos levar a isso, vamos focar também nos outros benefícios, porque tem milhares de benefícios com um dom que traz muitos benefícios. Eu só quero dizer rapidamente que tem algumas denominações que dizem: não ore em línguas porque isso é do diabo, e quando você faz isso, está orando ao diabo. Você só tem que ler 1 Coríntios 14, versículos 2 e 3, que diz claramente: aquele que ora em uma língua não conhecida não fala aos homens, mas com Deus. Não ao diabo, mas a Deus. E essas pessoas dizem: temos que ir pela palavra de Deus, temos que usar a Bíblia. A Bíblia diz que aquele que fala em uma língua não conhecida não fala aos homens, mas fala a Deus. Você tem uma linha direta ao próprio Deus, aleluia! Então, deixe de lado as opiniões dos homens, deixe de lado essas denominações e coloque o foco na palavra de Deus, amém? Descanse. Jesus mesmo disse: os sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome falarão em novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Os que não acreditam em orar em línguas, inevitavelmente isso está conectado. Eles não acreditam em orar em línguas, não vem a operação dos dons de cura. Os enfermos não são curados neste ministério. E vivem inventando desculpas. Não é, mas sempre estão juntos. Os que acreditam em orar em línguas, veem muitos milagres acontecendo no seu ministério. Amém? Ah, não importa, pastor Prince, vai importar quando o seu filho estiver doente e os médicos não têm a cura. Aí você vem me falar, se não importa. Então deixa de lado todas essas questões denominacionais e fique com a palavra de Deus. Posso ouvir um amém, igreja? 1 Coríntios 14, 4. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Diga, edifica-se. A palavra edificar, escute isso. A etimologia dessa palavra vem de duas palavras do latim, certo? Edificar. Edis é, na verdade, uma casa ou um prédio, como edificar e edifício. Um prédio alto, um prédio grande. Então a palavra edificar, a etimologia vem do latim, vem de edis, que é casa ou prédio, ficare ou ficar, certo? Da palavra edificar, construir. Coloca as duas juntas, é construir ou reparar. Construir uma casa. Hoje, quando falamos edificar, alguém diz: ah, pastor Prince, sua palavra me edificou. Ou seja, confortou moralmente, inspirou de uma forma moral, algo assim. Mas não pensamos nos termos físicos. Mas a palavra raiz é no sentido físico, porque fala de um prédio. De fato, no grego, essa palavra edificar é, na verdade, oikodomio. Oikos é uma casa, um prédio. Domio é construir o prédio. Ok? Domio, na Itália, você escuta domio, certo? Um prédio. Domo, domio. Oikos domio, construir uma casa.
Oikos, uma casa? Ah, pastor Prince, não somos casas. Certo? Nós somos. Somos templo. Sabe qual parte é o templo? Ah, o espírito. É o que falam. Seu espírito não é o templo, o corpo é o templo. Olha 1 Coríntios 6. Não sabeis que o vosso corpo é o templo? O quê? Vosso corpo. Vosso corpo é o templo. O Espírito Santo habita no nosso espírito. Mas não diz o seu espírito é o templo. A Bíblia não fala que o espírito é o templo, mas diz vosso corpo é o templo. O seu soma no grego, seu corpo, não seu psique, certo? Não é um pneuma. O seu soma, psicossomático, problema, sabe? Da mente. Mas soma é corpo no grego. E aqui diz, não sabeis que o soma, o corpo é o templo. E a palavra templo aqui não é a parte de fora do templo. A palavra templo aqui é o lugar santíssimo e o lugar santo. É literalmente o santuário. O seu corpo é o santo dos santos. O seu corpo é o lugar santo de Deus. O seu corpo é o templo de Deus. E Deus quer o seu templo lindo. Deus quer o seu templo limpo. Deus quer o seu templo santo. Deus quer isso. A palavra pleno. Saudável. Saudável vem de uma palavra, tem a ver com a palavra pleno, que é completo. Saudável, completo. Amém? Curado, plenitude. Deus quer o seu corpo pleno. Amém? Por isso a Bíblia diz o seguinte: o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Está me ouvindo? Então preste atenção aqui em 1 Coríntios 14. O que fala em línguas, oikodomio, edifica-se a si mesmo. Outro erro que nós cometemos, e eu cresci ouvindo esses pregadores falando sobre orar em línguas, eles colocavam a ênfase no lugar errado, dizendo, quando você ora em línguas, você edifica o seu espírito. Olha, graças a Deus, seu espírito é edificado, mas não só o espírito. Aqui não diz que quem fala em línguas edifica o seu espírito, mas a si mesmo. A si mesmo é o quê? Você por inteiro. E qual parte sua que é o templo? Seu corpo, especialmente o corpo. Por que isto é importante? Porque pregamos assim. Alguns, quando oram em línguas, o diabo diz, você está imitando. Pare com isso. Eles acreditam e param e não sabem que estão parando com a sua saúde. Prejudicam a sua saúde ou prejudicam a sua recuperação de acontecer. Está ouvindo, igreja? Então, é importante aprender essa palavra. Alguns têm essa ideia de que quando oram em línguas, só o espírito é edificado. Eu acho que tiraram essa ideia daqui, do mesmo capítulo, 1 Coríntios 14, que diz, se eu falo numa língua desconhecida, o meu espírito ora. Qual parte que ora? O espírito ora. Então pensam que esta é a parte que é edificada. Está somente dizendo qual parte está orando quando ora em línguas. Quando você ora em português, sua mente conhece as palavras. Sua mente ora, mas quando é em línguas, qual parte que ora? O seu espírito que está orando. Está ouvindo? O seu espírito ora. Não diz que é o espírito que está sendo edificado, mas diz que está orando, mas qual parte é edificada? Volta ao verso 4. Edifica-se a si mesmo. Porque a palavra edificar, oikodomio, quer dizer construir, edificar ou reformar uma casa, um prédio. E qual parte de você é? O templo, seu corpo. E quando você ora em línguas, você está consertando o seu prédio, você está construindo, preparando o templo. Irmãs, por que vocês usam maquiagem? Ok, maquiagem. Por que você coloca hidratante e coisas desse tipo para consertar? É para consertar, certo? Um hidratante é para hidratar, mas eu acho que quando tem algo para consertar é ainda melhor, não é? Certo? Pai, perdoa todos esses mentirosos aqui nessa casa hoje, em nome de Jesus. Ok, mais uma vez. Nós colocamos coisas para consertar, certo? E quando tomamos uma vitamina para melhorar a aparência, ficarmos belos, você sabe que a beleza vai vir de dentro, certo? Deus tem algo melhor. E se eu te falar que o seu corpo, o seu rosto também é o templo de Deus? Hã? E a Bíblia diz que você pode consertar o seu templo orando em línguas. Está me ouvindo? Ok, vamos continuar lendo neste capítulo, mas vamos até o verso 21. O apóstolo Paulo está citando algo do Antigo Testamento, especialmente do profeta Isaías. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios, falarei a este povo, mas ainda assim não vão me ouvir, diz o Senhor.
Infelizmente, uma parte do povo de Deus hoje não está ouvindo Deus, no que se trata de falar em línguas. E o contexto aqui é línguas, porque no próximo verso diz de sorte que as línguas são um sinal muito claro sobre falar em línguas. Ok? Ele citou o Antigo Testamento. Quando o Espírito Santo cita o Antigo Testamento, isso sempre é muito bom para nós. Traz benefício quando olhamos para isso. Vamos a este texto no Antigo Testamento. É de Isaías 28. Assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo. Você já viu que às vezes falar em línguas é como gaguejar? Ah, pastor, mas minha língua não é como que o pastor Lawrence fala, tão fluente, tão legal. Hey, aqui está falando da sua, lábios gaguejantes. Certo, pastor Lawrence e pastor Mark falam diferente. Amém? E quem é que está falando? Deus está falando. Deus falará a este povo. Ao qual disse, olha isso, sempre traz um benefício extra e é por isso que é bom você sempre olhar a referência. No contexto aqui, Deus está dizendo, este é o descanso, artigo definido, o manuka. Artigo definido, este é o descanso, dai descanso ao cansado. E este é o magia, o refrigério, porém não quiseram ouvir. Sabe, Deus oferece D e R, descanso e refrigério, homens que foram para exército e serviram lá fazendo os exercícios. Às vezes bem longe você tem esse descanso, certo? Descanso e refrigério, literalmente, descanso e paz. Este é o descanso de Deus e o refrigério. Deus disse, este é o descanso. Usa o artigo definido e a palavra descanso aqui é no hebraico a palavra manuka. Tem até um mel com este nome, manuka. Certo? Mesma pronúncia, manuka. Certo? Manuka. Este é o manuka. Há um lugar de descanso. Em um mundo de más notícias, preocupações, estresse, ansiedade, quase todo dia, não é? Notícia ruim, fake news e notícia desse tipo, sabe? Tudo misturado e alguns até rumores de guerras e tudo mais. E também ouvimos falar de todos os tipos de ataques, de terroristas e tudo mais. O nosso coração tende a ficar com medo, mas Deus disse há um lugar chamado manuka. Este é o descanso. E o contexto inteiro ali está falando de lábios gaguejantes e outras línguas. Quando você ora em línguas, você literalmente tranquiliza-se a si mesmo. Você chega no lugar de descanso, e aqui é o lugar de descanso. Deus disse, dai ao cansado descanso. Tem muita gente cansada, exausta, estão somente cansada. Se você ler Daniel, você vai ver que o espírito do anticristo nos últimos dias vai cansar os santos do Altíssimo. Cansar os santos, ele vai cansar os santos do Altíssimo. Uma das coisas que o diabo faz é te deixar cansado. Ele quer te cansar. Você lê algo na mídia social e fica cansado. Ouve notícia ruim e fica cansado. Quando chama o bem de mal e o mal de bem, isso te cansa. Então os santos dos últimos dias vão se cansar. Mas a Bíblia diz, este é o descanso, e diz, dai ao cansado descanso. Descanso aqui é Noach. Manuka é um substantivo, Noach é um verbo. Noach é o nome Noé. E a graça foi mencionada pela primeira vez quando disse Noé achou graça. Ou seja, descanso encontrou graça aos olhos do Senhor. Deus ama quando você descansa. Quando descansa está dizendo, eu confio em ti. Senhor, não estou trabalhando, mas tu estás. Senhor, não estou fazendo, mas tu estás. Deus ama isso. E por isso o descanso achou graça aos olhos do Senhor. Descanso, manuka, também é o lugar da terra da promessa. Para o crente hoje. No Antigo Testamento, a terra da promessa era uma terra onde eles entrariam na terra e beberiam de fontes que eles não cavaram. Comeriam de vinhas que não plantaram. E moraram em casas que eles não construíram. Ou seja, a terra da promessa era uma terra onde eles não fizeram nada. Por isso Deus mandou os gigantes primeiro, para que eles construíssem grandes casas. Os gigantes cavaram fontes profundas. Eles eram mais fortes e Deus disse, eu preparei para vocês essa terra. Amém? Como descanso, você só entra. Qual é o nosso descanso hoje? O nosso descanso hoje em Hebreus é, na verdade, o descanso de Deus. Olha isso, essa palavra, manuka. Nos Salmos, Deus disse, eu jurei na minha ira sobre os filhos de Israel que não creram nele. Deus disse, entra na terra, o que eu falei agora mesmo. Eu dou para vocês uma terra que mana, não somente é cheia, mas mana, dá uma ideia de abundância, de superfluir. É muito mais do que pediram, que mana com leite e mel, e eles disseram, não, sabe de uma coisa? Deus nos odeia, por isso nos trouxe aqui. Entristeceu a Deus e ele disse, eu jurei na minha ira.
eles não entrarão no meu descanso. Em hebraico, manuka. E é interessante porque Hebreus 4 fala dessa mesma passagem aqui e diz: vamos nos esforçar, portanto, para entrar nesse descanso. Será que este esforço é orar em línguas? Porque orar em línguas parece um esforço. Você ora, 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 e alguém te pergunta: mudou algo? Sim. Boca seca. Língua cansada. E você ora, 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 e depois de 2 dias, alguma mudança no seu corpo? Sim. O que foi? Ah, cansado. Não é? E espiritualmente, parece que nada está acontecendo. Parece um ataque espiritual. O diabo diz: desista, isso não vai acontecer. Pare com isso agora! E você ora em línguas, e você vê que algo está acontecendo, mas bem lá no fundo. Porque antes de Deus tirar essa doença, muito antes de Deus tirar você da depressão, antes de Deus destruir este vício na sua vida, certo, você tem que orar em línguas. Mas, primeiramente, nos primeiros dias, eu creio, Ele está trabalhando nos seus medos e nos seus ataques de pânicos e ansiedades, na depressão e no estresse. E é por isso que depois que você ora em línguas por um dia, a dor continua lá, o problema continua, Deus está trabalhando de dentro para fora. Vou falar mais sobre isso. E eu te falo uma coisa, igreja, escute. O estresse está se tornando um grande problema nestes últimos dias. Jesus disse o coração do homem, eu creio que ele estava falando do coração mesmo. É difícil saber se é literal ou se é espiritual porque usa a palavra cardia no grego. Jesus disse o cardia do homem falhará por causa do medo daquilo que virá sobre a terra. Então cuidado quando você olha as notícias e coisas assim, certo? Não estou falando para colocar a cabeça no buraco como uma avestruz e fingir que nada existe, não. Temos que ser informados, mas se fortaleça por dentro. Para você não ficar deprimido com isso. Quero ler para você uma descoberta muito recente. Algumas descobertas que eu falei nas minhas mensagens nos últimos anos, mas eu quero falar algo que é novo agora para vocês. E aqui é um artigo de um jornal chamado Fatos do Cérebro. É escrito pela Sociedade da Neurociência. Certo? Estudos do cérebro e do sistema nervoso. É a 7ª edição, porque eles têm novas descobertas. Sabia que os cientistas ainda estão estudando o cérebro? Sabia disso? Certo. Ok, de fatos do cérebro. Eles falaram assim: o que ficar na fila de um supermercado e bastante frustrado tem a ver com ficar também frustrado num engarrafamento ou fugir de caçadores, como acontecia nos primeiros dias dos seres humanos. E nós entendemos isso quando estamos dirigindo e pegamos um engarrafamento vindo para a igreja, ou ficar na fila de um supermercado que tem a ver com a resposta de lutar ou correr, certo? Claramente essas atividades são muito diferentes, mas provocam a mesma resposta no corpo. A liberação de hormônios, e esses hormônios, glucocórtico e epinefrina. 2 secreções químicas. 2 hormônios liberados pelo cérebro para melhorar a memória, aumentar a imunidade e aumentar a atividade muscular e restaurar o equilíbrio fisiológico. Durante um período longo, por um pouco de tempo tudo bem, quando você vê uma cobra e a cobra está olhando para você e você não diz: ah, tudo bem, eu não quero te incomodar. Você corre. Amém? As glândulas liberam, então, esses 2 hormônios que nós acabamos de falar para você, então, correr. Amém? Amém? E por isso, então, a sua pressão arterial aumenta, o seu coração bate mais rápido e você corre. É lutar ou correr, mas está falando de um período muito longo. Se tudo na vida, até mesmo dirigir nas estradas, se dirigir em qualquer uma estrada ou qualquer rua, se tudo isso te deixa frustrado, se tudo isso te causa ansiedade, minha esposa falou comigo isso, se tudo isso na estrada, se tudo que te frustra te deixa ansioso, então escute. Durante um longo período, se esses hormônios continuarem a ser liberados, as consequências serão negativas. A memória é impactada. As funções imunes debilitadas. E a energia se torna em gordura. A exposição extra de glucocórtico leva a enfraquecimento muscular. Uma elevação de glucocórtico e epinefrina contribui à hipertensão, pressão alta, arteriosclerose, endurecimento das artérias, estou tentando,
e obesidade no abdômen, não olhe para baixo. Epinefrina também aumenta a liberação e atividade de químicos no corpo que causam inflamação, aumentando o estado crônico do corpo. Essa ação contínua no corpo pode levar a artrite e envelhecimento acelerado do cérebro. Essas descobertas foram verificadas em experimentos com animais. Ratos envelhecidos mostraram funções prejudicadas no hipocampo, a área do cérebro importante para aprendizado, memória e emoções, como resultado do aumento de glutocórtico sendo liberado durante a vida. A exposição extra de glucocórtico também prejudica os neurônios e causa derrame. E também a exposição extra de glucocórtico depois do nascimento causa diminuição de formação de neurônio e até formação de um cérebro menor. Se você está grávida, prestes a dar à luz, não fique estressada. O que fazer? Ok, mais uma vez os cientistas descobriram uma variedade de desordem relacionada ao estresse, incluindo pressão alta, veias entupidas, impotência e a perda de libido dos homens, menstruação irregular para as mulheres, colite e também diabetes em adultos. Soa familiar? O estresse também pode causar perca de sono quando as pessoas ficam presas num vício causado pelo glucocórtico, atrasando a hora de dormir. E a falta de dormir aumenta o nível de glucocórtico. Isso aqui é fatos do cérebro. Pela Sociedade da Neurociência. Olha, muitos deles não vão falar aqui sobre o sobrenatural. Mas eu te digo que o diabo está querendo sempre te causar estresse. O diabo está tentando te cansar, é o que ele quer, e você não pode lutar contra forças sobrenaturais com meios naturais. Você pode até mesmo atrasar ou retardar por um tempo os sintomas externos do estresse. Você pode tomar remédio para tentar tratar da ansiedade e do estresse, até remédio para dormir, mas eu agradeço a Deus pelos médicos e tudo mais, porque eles tentam aliviar o sofrimento da humanidade. Mas olha bem, para lidar com o diabo no sobrenatural, tem que ter meio sobrenatural. E do céu vem essa arma. E olha muito bem, Deus nos desenhou, Deus colocou o fígado ali por uma razão, colocou rins ali por uma razão, e tem pessoas que têm problema de apendicite e tiram o apêndice. Mas tem uma razão para o apêndice. Tente não tirar, não tire muitas coisas. Deus disse, esse é o descanso e o refrigério. Quando você ora em línguas, o descanso é liberado. Há um desamarrado laço lá dentro quando você... São meios sobrenaturais. Agora, se o meio para combater o estresse, ataque de pânico, ansiedade e preocupação, depende de você estar em um lugar onde há um rio correndo com águas tranquilas, ar verde, montanhas e tudo mais. Mas olha isso. O que vai acontecer quando você voltar para o mundo? Como alguns que gostam de ficar descansando numa cama de massagens, com aquele aroma, aquele incenso no quarto. Relaxa, certo? Por 1 hora. E você paga. E você sai do spa. Ei, onde você está indo? Olha, cuidado! Ok. Bem-vindo à realidade, não é? Eu não tenho problema nenhum com nada disso, ok? Mas eu penso uma coisa sobre massagem, essa é a minha opinião pessoal, ok? Eu só me sinto confortável se minha esposa estiver ali comigo, ok? Isso sou eu. Acho que é bom, Pastor Prince. Mas eu não confio em mim mesmo. Que bom que você não confia em si mesmo. Ok. Você ouviu algum amém? Nenhum. Nem somente um. Ok, voltando ao assunto. Se, para se livrar do estresse e da ansiedade, depender só de você, depende de você estar no lugar certo, na hora certa, ok? Então, sabemos que isso é impossível. Algumas pessoas têm dinheiro, têm os meios para poder viajar, passar um tempo fora, relaxando, mas mesmo assim isso é só por um tempo. Porque por onde você for, você vai estar lá, sabe? Tudo pode estar lindo por fora, mas preocupado por dentro. Não podemos depender disso, tem que ter algo mais poderoso, que você pode carregar essa arma, carregar
este dom por onde você for. E pode operar com muito barulho, gente falando, crianças chorando, pedindo a sua atenção no meio de toda a bagunça. Certo, naquela correria você ainda pode orar em línguas e experimentar o manuka, o descanso. Quando diz dai ao cansado descanso, eu disse agora descanso, é a palavra Noach, Noé. E sua primeira menção é Noach. O substantivo é Noá. Certo, Noach é mencionado quando a arca descansou no Monte Arará e os mortos foram dados. Exatamente os mortos, Jesus ressuscitou dos mortos. Ou seja, o descanso não é possível antes de Jesus ressuscitar dos mortos. Já percebeu que, no Antigo Testamento, Davi não orava em línguas, Elias nunca orou em línguas, Ezequias não orou em línguas, nenhum dos profetas, nem Daniel falou em línguas. Só depois de Jesus ressuscitar pela primeira vez, o dom de línguas foi dado. Será que, igreja, é algo muito único, porque está junto com a graça? É um dom da graça, é dádiva da graça, que vai te ajudar em todas as situações da vida. Posso ouvir um amém?